Então as tecnologias estão disponíveis, a pergunta é quem vai conseguir usar isso para sair do outro lado? Quem vai achar o buraco do queijo certo para sair do outro lado? Então acho que esse é o novo desafio aqui, é o desafio da execução estratégica, né? Então você tem a visão sim, você tem a recomendação sim, mas de nada adianta recomendar se eu não consigo ter excelência na execução e juntar os pontos. Eu costumo falar que a gente nasceu na era pós-digital. Então a gente não acredita no digital como disciplina, a gente acredita no digital como meio. E nessa lógica a gente entende que você vai construir publicidade ou marca de forma massificada no digital e você vai construir conexão com o consumidor, experiência, né, engajamento com consumidores de forma individualizada também no digital. Então para mim o digital é a novidade, é o canal novo que as duas disciplinas vão usar de forma, e aí aqui o desafio é como é que essa atuação acontece de forma harmoniosa. A gente tentou, ao longo da nossa história, como a gente nasceu super pequenininho lá em 2003, de forma independente, no mercado consolidado, né, onde você tinha o mercado de publicidade consolidado, o mercado de CRM, que para a gente, a Customer Experience é uma evolução do CRM, também um mercado bastante robusto na época, e o digital como um alvoroço, a gente entendeu que a união dessas duas coisas, e tirando o digital da disciplina, evoluindo a disciplina do CRM para o universo digital, dentro do ecossistema digital de uma maneira bastante ampla, isso seria um diferencial. Onde a gente investe em inteligência de dados há aproximadamente uns 10 anos e tecnologia há 7, 8 anos com uma área estruturada, tanto que essas duas áreas somadas hoje representam algo em torno de 30% a 40% das pessoas da agência já. Então, assim, são áreas bastante robustas e que permitem que a gente entregue o que de fato a gente discursa, né? Os temas que são muito discutidos, muito debatidos, mas a entrega ou a execução não é tão simples assim. Esse, para mim, é o ponto onde a gente acaba se diferenciando. Então, a gente vem investindo nessa história há bastante tempo e hoje todo mundo fala de real time, de marketing automation, de big data, mas pouca gente consegue nadar nesse ecossistema de fato. A cultura de consumo é central e cada vez mais os paradigmas e as barreiras são quebradas em todos os sentidos, sociais, raciais, né, culturas tanto do ponto de vista de conceito de família, o conceito de mundo, de economia. Então também é uma história que acho que o mundo passa por uma ebulição e por uma transformação. Então acho que a gente tem aí um desafio também nesse sentido. Acho que são ondas, né? E eu acho que as duas, é o que eu falei no começo, a gente precisa encontrar a forma harmoniosa de trabalhar e a gente persegue isso dentro do grupo e inclusive com outras agências dentro de alguns clientes que não trabalham com a gente, mas não trabalham com a Macan. Para algumas marcas, onde você não tem a identificação do consumo, marcas normalmente de gôndola, de varejo, né? Então, que eu compro dentro de algum lugar, são marcas onde a comunicação de massa ela se faz muito mais relevante. Marcas onde eu consigo identificar o consumidor, eventualmente uma estratégia de conexão, de experiência, elas podem ganhar mais sentido e mais relevância dentro do composto de marketing. Alguns clientes conseguem suportar duas estratégias simultâneas e sinérgicas. Outros precisam optar por um caminho ou por outro, porque é um pouco em função de tamanho, de budget, de relevância. Eu acho que aqui está o desafio. Os clientes eles precisam entender qual é o caminho que faz mais sentido para eles, e as agências precisam entender que tem dois caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto ou complementares. Então, para mim, está aqui o desafio. Então, a gente trabalha muito bem com a W Macan,
assim como com N outras grandes agências no mercado, dividindo grandes contas. Então, assim, hoje você discute agências de publicidade, agências digitais ou especializadas, e um novo nome que está chamando aí das agências integradas, que são as agências guardiãs das marcas e tal, que podem vir de publicidade, que podem vir de digital, que podem vir das especializadas, que podem vir de diferentes caminhos. E para mim, antes disso ainda, mais do que o ponto de vista de comunicação, eu entender que comunicação é um pedaço do composto de marketing. A gente precisa participar, a gente como agência, historicamente como consultores dentro do departamento de marketing, a gente precisa entender que mais do que recomendar comunicação, a gente precisa recomendar a abordagem que esse cliente vai ter com o mercado. Então, como ele atua do ponto de vista de produto, de canal, como ele consegue melhorar, otimizar todos os pontos para daí chegar em comunicação. Então, é muito mais uma visão estratégica do ponto de vista de negócio e de mercado, desembocando em comunicação. Então, a gente também tem essa função cada vez mais. E esse é o outro diferencial da EO. A gente nasceu dessa forma. A gente nasceu tirando as amarras da comunicação. Então, a gente olhava muito mais para o composto de marketing, de estratégias de negócio mercadológicas do cliente, para depois chegar na comunicação. Hoje a gente começa a ver consultorias falando e agências falando que estão virando consultoria e consultoria que vira agência. Você, cara, não estou entendendo. Ou isso significa a morte das agências ou a morte das consultorias. A pergunta é, quando que uma agência não foi uma consultoria? Ou quando que uma consultoria não deveria ter recomendado comunicação? Então, assim, ou as agências não estavam entregando a promessa delas, ou as consultorias estavam se limitando a recomendar processo e não resultado. Então, a minha pergunta aqui é, alguém não estava entregando o seu papel. Alguém não estava cumprindo a sua missão. A gente entende que a missão de uma agência é entender o negócio, recomendar do ponto de vista estratégico, entender comunicação, recomendar comunicação e executar. E muitas vezes, hoje, o desafio está na execução, até mais do que na recomendação, porque recomendação, benchmark, referência e estruturas é o que não falta. A pergunta é, quem tem a capacidade de executar, de fazer, de pôr em prática? Então, execução é um grande desafio desta geração, dessa onda que está por vir. Então, a gente teve a época do sonho, do universo digital, a gente tem a época aqui então as tecnologias estão disponíveis, a pergunta é quem vai conseguir usar isso para sair do outro lado? Quem vai achar o buraco do queijo certo para sair do outro lado? Então, acho que esse é o novo desafio aqui, é o desafio da execução estratégica, né? Então, você tem a visão, sim, você tem a recomendação, sim, mas de nada adianta recomendar se eu não consigo ter excelência na execução e juntar os pontos. Então, esse para mim está aí para mim esse é o desafio do mercado. Muita gente ainda fala em estratégia, eu estou falando hoje em execução, porque a estratégia está dada, né? A visão do ponto de vista de ecossistema, universo, tecnologia, inovação, inteligência artificial, big data e por aí vai. Ok, qual que é a novidade? A pergunta é, o que eu faço com tudo isso? Como é que isso se materializa? O que é prática dessa história? Hoje, dentro da agência, a gente tem estatísticos, matemáticos, engenheiros, sociólogos. Meu sócio é musicoterapeuta e criativo brilhante. E quando eu olho para esse campus, o que são poucas as universidades, as faculdades que tem, acho que a coisa que eu poderia falar para os alunos é se aventure em outras disciplinas aqui dentro. Se permita sair de comunicação e vá para assistir uma aula de matemática ou de estatística, de engenharia. Troque com pessoas que são diferentes do seu mundo. Se permita explorar, conhecer coisas novas. A comunicação ela é feita por muitas disciplinas diferentes hoje. E cada vez isso vai acontecer mais. Você não vai ter mais o publicitário de carteirinha, né? Ou formado em propaganda, em publicidade. Cada vez mais dentro de agências e departamentos de marketing, você tem
uma infinidade de pessoas ou de perfis, e a menor parte são publicitários. Experimentem e procurem conhecer outras disciplinas, porque isso vai te ajudar muito no futuro. E eu acho que quando a gente fala de gap, acho que hoje no mercado existe um gap entre o que a proposta, o sonho das empresas e das agências de entregar automação de marketing digital, inteligência de dados, e a realidade do que acontece. Assim como a gente fala do gap entre a teoria da universidade, da faculdade, com o mundo real. Então, acho que esse gap hoje ele acontece na vida real. Pensar que os alunos eles estão dentro de um universo multidisciplinar, eles podem encurtar esse gap e levar para a vida real, talvez, essa aproximação. Então, talvez tenha uma oportunidade bastante grande para essa geração nova de profissionais. Eu acho que o desafio deles está em entender que as coisas têm o seu tempo, que precisa arregaçar a manga e a vida ela é dura, ela dá trabalho e que eu não vou sair da universidade para ser o diretor de uma empresa, mas eu tenho uma jornada para construir, para perseguir. Mas eu acho que esse é um pouco... A gente foge da comunicação e começa a entrar em um pouco de contexto social aqui, que foge da nossa...